Olá, mais um vídeo. Desta vez vamos falar sobre os conflitos entre o Partido Nacional Renovador e a Antifaria que ocorreu em Coimbra, junto à Universidade de Coimbra. Isto na sequência da palestra do deputado PSOL, o Jean Willis. Bem, ahm, posso-vos dizer que na experiência que eu tenho tido através do PNR, das várias manifestações da qual realmente eu participei. Há aqui um facto que é realmente importante relevar. Ao contrário daquilo realmente que os mídias e que, de certa forma, que a população portuguesa, e não só tem realmente a ideia, os militantes, os apoiantes, ativistas, dirigentes, simpatizantes, todos aqueles que normalmente integram as fileiras do Partido Nacional Renovador em qualquer dos seus eventos, é tudo menos violento. Eu penso que é para aquilo que realmente que é rotulado e que estão constantemente a demonizar, o PNR é capaz de ser dos partidos mais pacíficos, mais ordeiros e respeitosos da lei. E vou citar aqui, por exemplo, citar um exemplo de que ocorreu, por exemplo, alguns anos atrás, num tipo de, já ver, não digo manifestação, mas foi tipo uma marcha de socialistas do PS, onde contou com a presença de José Sócrates, aqui no mesmo Seixal. Na altura, havia realmente uma dupla de irmãos que residentes na zona da Costa da Caparica, que tinham realmente uma rúbrica, um programa na SIC Radical, que era Vai Tudo Abaixo, pronto, onde eles basicamente vestiam, e nem sei se posso dizer que se vestiam, porque eu realmente, pronto, daquilo que sei, que sabemos realmente a nível pessoal, eles são esquerdistas fervorosos. Eles realmente vestiram digamos, o papel do cromo brilesco e foram nessa altura juntar-se pronto, basicamente foram se infiltrar nessa mesma comitiva de Sócrates junto à antiga fábrica do Mudete. Posso-vos dizer das imagens que eu realmente que tive percepção, e depois podemos passar aqui através da página da Frente Anticomunista, que esse o Nelly, a personagem realmente que ia cobrar, mais o irmão dele, foram agredidos, mais concretamente o principal. Não sei, já não me recordo bem do nome do principal, o Moreno, onde ele foi agredido, foi empurrado para o chão e foi pontapeado, isto por os militantes, simpatizantes, apoiantes socialistas do Partido Social. Partido Socialista, quando obviamente estavam a fazer, digamos assim, a sua intervenção mediática, recorrendo realmente a megafones, o que por si só, obviamente, que é inoportuno, é incómodo, ninguém vai dizer o contrário, mas que em nada justificaria o ataque à integridade física de um dos seus elementos. E foi isso que aconteceu. Já foi para aí uma dezena de anos, mas foi algo que na altura marcou. O PS aqui no Conselho de Seixal tem sido vítima, nomeadamente tudo o que tem a ver com paradas, com caminhadas, com marchas ou o que quer que seja, já aconteceu, militantes do PCP agredirem diretamente o PS, mas agora vimos realmente ver as vítimas, chamadas, pronto, as referidos agredidos, fazer exatamente ter o mesmo tipo de postura, ou falta dela, comparativamente a um par de comediantes e os seus acompanhantes. Pronto, isso aconteceu e estamos a falar de um partido que supostamente é democrático, com aspas, é democrático e é moderado. Okay? O PNR nunca vi isso acontecer. Eu vi inclusive membros a levarem com pedras mesmo, por exemplo, quando foi um dos eventos do 10 de junho. Eu posso dizer que enquanto realmente pronto, era realmente militante do PNR, chegaram-me a chamar de fascista, quando eu estava simplesmente a segurar a faixa, no Largo Luís Camões. Na altura, uma camarada nossa foi ameaçada por dois indivíduos já com uma idade avançada, foi ameaçada simbolicamente, ou seja, nós estamos a distribuir realmente folhetos e era suposto eu e outros elementos estarmos mais próximos dela, mas ninguém antevia o que iria acontecer. E o que sucedeu basicamente é que dois indivíduos, um deles inclusive parecia ser mecânico, tinha realmente um daqueles fatos macacos sujos,
Parece que se virou para ela e encostou, com este gesto mesmo, encostou assim e disse algo parecido. Neste momento já devia estar morta. Neste momento, se eu quisesse, já estavas morta. Encostando 2 dedos à cabeça da rapariga, ok? Mas logo aí vocês veem um pouco de quem realmente poderá ser, ou tem aqui uma noção, e na primeira pessoa, através do meu testemunho, de como realmente aqueles que poderão ser considerados os democratas, os pluralistas, os solidários, os tolerantes, poderão efetivamente ser tudo menos isso, ok? Um outro episódio que, talvez, que não posso de todo esquecer ou de omitir, isto tem a ver na altura quando, logo na primeira fase, que eu realmente integrei as filas do PNR, ali para a zona do Parque da Paz, junto ao Fórum de Almada, em Almada, onde eu e mais um camarada de Correios chegámos a ser ameaçados por um grupo de supostos antifascistas, Bloco de Esquerda, PCP, o que seja. Nós estávamos basicamente com cartazes, nem estávamos a colar, porque aquilo não era uma zona onde pudéssemos realmente, não havia muros, não havia superfícies niveladas que pudéssemos realmente colocar, mas acho que estávamos a colocar tipo um autocolantes, algo do género. Era uma fase de campanha, era uma altura de campanha eleitoral, isto estamos a falar dos primórdios, provavelmente, em 2010, 2011. Onde basicamente eu e esse rapaz estávamos junto a uns semáforos, já do lado da estrada do Parque da Paz, e de repente penso eu que tenha sido, se não estou em erro, o Renault Clio, que parou com 5 indivíduos, 2 raparigas, e isto estamos a falar de raparigas de 17, 21 anos, uma delas mulata, a outra loira, mais 3 marretas que saíram do carro armados com armas brancas, com bastões, e basicamente queriam-nos agredir, chamavam-nos fascistas, vocês estão a ver o filme, e queriam agredir. Eu estava com baldes de tinta, tinta não de cola, e o outro rapaz estava inclusive com cartazes. Era uma iniciativa que estávamos a tomar por nossa vontade. Não estávamos, ou melhor, não estaríamos ainda afiliados no partido, no Partido Nacional Renovador. Pronto, e o que é que sucede? Como realmente estávamos junto aos semáforos, e eu aproveitei na altura, depois de um deles ter-se dirigido a mim e estupidamente ter mandado uma safanada, uma palmada no balde, onde levou com que o conteúdo, nomeadamente a cola misturada com água, fosse cair nos pés dele, e salpicou para cima deles. Um deles, inclusive, via estava totalmente intoxicado, era um dos mais altos. Aproveitando realmente o facto de estarmos junto a semáforos e ver carros parados, nós evocámos realmente a questão de que se eles tomassem qualquer tipo de ação agressiva, que obviamente haveriam mais do que vítimas, mais do que testemunhas suficientes para poder efetivamente identificá-los e instaurar qualquer processo de lei contra eles. Pronto, e acho que foi isso que os demoveu, embora a abordagem deles em si é muito comum, é muito comum. E estamos a falar numa zona Almada que é uma zona vermelha, assim como é Seixal. É muito habitual qualquer nacionalista ser alvo de agressões, de intimidações, e não são só os homens, ok? Atenção que não são só os homens que são alvo, ok? Pessoas de idade mais avançada, raparigas, inclusive, jovens mulheres que chegam a ser ameaçadas por homens adultos que deveriam, obviamente, ter o discernimento e algum civismo, mas não têm. Não têm. Tudo o que é esquerdalho e que realmente, sobretudo quando estamos a falar de pessoas que sigam as ideologias de extrema esquerda, seja a esquerda radical ou o comunismo do stalinista do PCP, são tudo menos civilizadas, ok? Eles não admitem qualquer tipo de oposição, nem das própria esquerda, nomeadamente do PS. Sei que o PS pode ser considerado de esquerda, mas pronto. Isto só para vos dar aqui alguns rápidos exemplos de como é que a esquerda, a extrema esquerda, é tudo menos aquilo que propaga, ok? Pronto, em Coimbra também posso dizer que há uns anos atrás, na altura como militante bastante ativo, eu e o atual vice-presidente do PNR chegámos a ter que subir digamos assim, uns pequenos muros que havia lá para levantar aqui alguma resistência face à quantidade de avanços que estavam a existir da parte da comunidade daquela zona. Pronto, resumindo, voltando um pouco ao assunto inicial, esse Jenny Willis, ao contrário daquilo que ele anda a espalhar, que anda realmente a indicar,
e que venham primeiro os esquerdistas, a ser sincero. Ele não fugiu do Brasil, não saiu do Brasil sobre ameaça. Ele fugiu porque é o principal suspeito de tentativa de homicídio através do recurso de uma arma branca, ou, na altura, o candidato à presidência, atual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Macias. Ele é o principal suspeito. Há indícios, inclusive pelo que eu percebi, segundo a investigação que está a decorrer, existem realmente factos que comprovam uma reunião entre o agressor, ok? E o Jenny Willis, dias antes, realmente, dessa tentativa de homicídio. Pronto. E eu penso que neste momento já deverá haver, inclusive, ou já estará realmente a haver aqui algumas suspeitas, alguns dados que estão neste momento a relacionar o Jenny a esse mesmo homicídio relativamente a transferências de dinheiro. Pronto, isso obviamente será a lei brasileira que deverá obviamente chegar aos seus fins através dos recursos, dos critérios e dos procedimentos modus operandi que é habitual. Agora, a falácia que está neste momento a ser espalhada pelos mass media portugueses, o Jornal Notícias, o Público, o Sábado, por aí adiante, é tudo menos verídico, ok? Eles estão a seguir a mesma narrativa que o seu autor, neste caso o alvo dessas reportagens, ou de clonagem de reportagens, tem vindo realmente a espalhar. Ele é tudo menos uma vítima, ele escarretou, ele cuspiu o homem que é homossexual, deverá fazer falácia a outros homens, ou sexo oral. Ele cuspiu sobre aquilo que na altura era o deputado do PSL, o Jair Bolsonaro, ok? Em plena Assembleia, ou quer que seja. Isso há vídeos, isso está gravado, está registado, e logo aí vocês veem o caráter ou falta dele, desse senhor, entre aspas, Jenny Willis, que nome para mim, da minha percepção, isso nem sequer é homem, é nome de homem. Pronto, o que é que acontece? O Bloco Esquerdo, através da Joana Mortágua, tem vindo a abraçar essa figura, que é muito polémica, é internacionalizada, e estas raparigas devem ter qualquer tipo de complexo de inferioridade, vindo delas da terrinha, lá de Rinhos Monsaraz, e levam realmente a abraçar qualquer tipo de extremista radical, como elas, que possam realmente ter aqui algum tipo de repercussão popular no estrangeiro. É o caso do Jenny Willis, que é muito conhecido, e lá está, pelas piores razões, por ter sido responsável moral, ou pelo menos é suspeito de ser responsável moral, por o atentado a um outro deputado e por cima candidato à presidência do Brasil, que agora é presidente. Por isso vocês estão a ver, o homem é presidente e obviamente ele não se sente tudo menos confortável em manter-se num país onde ele tentou assassinar o presidente. Façam as contas, usem a cabeça e pensem um pouco. Pronto, não há qualquer engano. Não vamos obviamente estar aqui a definir um monopólio da verdade, mas os cardistas são tudo menos fiéis à verdade. Que os comunistas têm mais feito, os socialistas, por exemplo, tudo o que é escardiopado, é justamente branquear a verdade a seu favor. E é o caso de Jenny Willis, está neste momento a ser segurado ao colo, levantado aos ombros por parte de todos estes esquerdistas radicais, e que não haja dúvidas que, neste caso, o reitor da Universidade de Coimbra é justamente um desses radicais. Vejam realmente todas as iniciativas da qual ele está afiliado, vejam que ele foi o mandatário do partido dissidente do Bloco de Esquerda, que tem designação de LIVRE, em Coimbra. Ele foi mandatário em Coimbra. Este homem que faz palestras em tudo o que é países americanos que estão ainda, muitos deles, salvo obviamente o Brasil, sobre a alçada comunista. Okay? Ele vem a público, em vídeo, documentários, inclusive em reportagens, a defender Nicolás Maduro. Pronto, a partir daí vocês têm aqui a razão do Jenny Willis ter sido realmente convidado para dar uma palestra aos estudantes portugueses e brasileiros que têm estado a monopolizar, a dominar culturalmente as nossas universidades em Portugal. Não só em Coimbra, mas posso dizer por conhecimento, de contacto, informação da parte de outros alunos, por exemplo, em Évora, isto tem acontecido da mesma forma, ok? E sem fugir aqui ao assunto, posso dizer que eles conseguiram com que esses meus estudantes brasileiros da esquerda
conseguiram com que o município, a Câmara Municipal de Évora, ou a própria Universidade de Évora, tivesse eliminado as touradas dos seus arraios, não é? Das suas festas universitárias. Isto, como devem imaginar, com o forte e imperturbável esforço da parte de um outro partido marxista, que é o PAN. Voltando atrás, os comunistas e socialistas são tudo menos pacíficos. E posso dizer que a minha experiência, por exemplo, que tive numa ligeiramente recente manifestação contra um outro, ou seja, uma contra-manifestação que iria de certa forma cobrir ou antagonizar um juntamento de elementos da extrema-esquerda sobre a bandeira, o assunto, o tema da consciência negra. Eu próprio fui alvo de ameaças à minha integridade física e isto à frente de mais de uma dezena de agentes policiais. Isto foi em Lisboa, eu penso que foi em junho, foi no início do final de primavera, princípio de verão, não sei realmente precisar. A verdade é que eu fui, a partir do momento que coloquei-me ao lado dos militantes do PNR, embora neste momento eu não esteja associado diretamente a esse partido, a verdade é que eu fui, e por várias pessoas, fui ameaçado de morte. Inclusive, há um indivíduo, duvido que seja de nacionalidade portuguesa, ou pelo menos de origem portuguesa, que chegou mesmo a fazer este sinal. Provavelmente muitos de vocês realmente conhecem, digamos assim, este gesto utilizado, por exemplo, por Mário Machado, quando houve realmente os ataques diretamente a uma organização nacionalista com a designação de nós. Houve um indivíduo que é muito habitual aparecer realmente em manifestações antifascistas, que virou-se para um cidadão ordeiro, que estava simplesmente a exercer o seu direito de liberdade de expressão e de manifestação em via pública, onde basicamente foi ameaçado de morte à frente de mais de uma dezena de agentes, ok? Sobre a passividade deles, mas sobre o olhar também atento, ok? Isso e outras coisas. Houve meninos, houve jovens que chegaram a ameaçar, pequenos grupos que chegaram a ameaçar, inclusive de me agredirem depois do fim dessa mesma contra-manifestação, que nunca chegou a acontecer, graças a Deus. Por isso posso-vos dizer que no meio dessa gente existiam também muitos portugueses brancos de extrema-esquerda que estavam a alimentar, inclusive senhoras já de uma certa idade, nas horas dos 50, 60 anos, que estavam a fulminar, estavam a incendiar todo aquele tipo de agressões verbais e de ameaças, ok? Por isso vos digo, e em primeira pessoa, testemunho aqui de que a extrema-esquerda, a esquerda, é tudo menos pacífica, é tudo menos pluralista, é tudo menos democrata, é tudo menos respeitosa. Aliás, todas as liberdades estão previstas na nossa Constituição e no Código Penal, Código Civil, o que seja, ok? Neste momento, segue-se realmente aquela narrativa de Winston Churchill, onde indicava realmente que os fascistas do futuro são os atuais fascistas, são os atuais antifascistas, ok? Não haja dúvida. Os elementos militantes do PNR, em circunstância alguma, de todos os contactos e todas as intervenções de qual eu participei ou que tenho testemunhado, em situação alguma, viu-os a tomar uma atitude que tinha sido menos civilizada, menos cívica, menos legal, ok? Menos ordeira. E os agentes da polícia saberão indicar isso, ok? Nada que possa, obviamente, ir contra os direitos, digamos assim, à própria integridade física de terceiros. Okay? O que sucedeu, basicamente, é que o PNR está a recorrer a determinado tipo de ações que poderão ser consideradas um bocadinho fora do normal, mesmo para ter a atenção dos mass media, que insiste, e conforme já foi inclusive comprovado, através da revelação de conversas Facebook entre jornalistas, inclusive do jornal I, pelos vistos houve uma reunião, tem havido reuniões e encontros entre esses profissionais de informação, que a meu ver são propagadores ativistas da extrema-esquerda, antifascistas também, que de alguma forma, através dos meios de comunicação social, têm os meios necessários para poder doutrinar todas as massas, não é? Todas as audiências da qual os seus jornais e outros meios de comunicação social, não é? A nível de sites, rádios, etc., possam ter acesso. E aí existem muitos, mais que muitos, existem demasiados, ok?
Os antifascistas, apesar de ser uma organização que é realmente rotulada e é condenada como sendo considerada como terroristas, através de organizações internacionais, que eu penso que até a própria ONU assim os considera, por incrível que pareça, não é? Considera